trazer uma mensagem nessa noite com o tema O Reino está de volta. Essa é uma mensagem que 99% dela eu copiei do Dr. Myles Munroe. Ele trouxe uma ministração numa igreja na África do Sul e ele tem um livro com esse nome, Redescobrindo o Reino, e esse é o nome da mensagem dele. 99% é dele, 1% é meu porque eu troquei o nome. Eu coloquei que o reino está de volta. Meu sonho era traduzir esse homem. Quando ele viesse no Brasil, alguém me chamasse para fazer tradução na mensagem dele. Mas ele faleceu no ano de 2016, ele sofreu um acidente no helicóptero e faleceu. Deixou 100 livros escritos, 57 best-sellers, e a mensagem principal dele era o reino de Deus. Ele era conselheiro de governos de vários países do mundo. Ele era o líder da maior igreja em Bahamas, e através dessa igreja ele influenciava 139 países da terra. Foi chamado para pregar para reis, para reunir num mesmo auditório pessoas de diversas religiões, e ele falou do reino de Deus, e essas pessoas sendo da religião judaica, muçulmana, evangélica, espírita, católica, hinduísta, eles queriam a mesma coisa, eles queriam o reino de Deus. Eles não queriam uma religião, eles queriam que o reino de Deus se manifestasse na terra. E é sobre isso que nós vamos pregar hoje. O reino de Deus é a mensagem principal do ministério de Jesus. Jesus só falava sobre o reino de Deus. Deixa eu dar uma arrumada aqui para... Quando a pessoa olha assim é porque ela tem uma lente que ela bifocal, né? E a mensagem principal da igreja também deve ser essa. A mensagem da igreja precisa ser a mensagem do evangelho do reino de Deus. Em Mateus 24:14, lá está escrito: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, só quando o evangelho do reino, não o evangelho da prosperidade, não qualquer outro tipo de evangelho for pregado, o evangelho da facilidade, o evangelho, né, que Deus, que aquilo que eu declaro Deus tem que me dar, não é esse evangelho que deve ser pregado para que Jesus volte, é o evangelho do reino. E esse evangelho que nós vamos falar um pouco nessa noite. Jesus, ele não veio, ele veio à terra para recuperar aquilo que o homem havia perdido. É claro, ele veio para também recuperar as ovelhas perdidas do seu aprisco, mas ele veio trazer de volta aquilo que o homem já havia perdido há muito tempo. E aquilo que o homem que o homem perdeu e que Jesus veio trazer não era uma religião. Jesus não veio trazer uma religião, ele não veio inaugurar uma nova religião, seja ela o nome que for. Católico, evangélico, Jesus não fundou nenhuma religião. Aliás, a religião, essa palavra, ela vem do latim, da palavra religare. Ela tem a ver com religação, mas também tem a ver com busca, procura por algo que você supostamente perdeu. E quem é religioso continua procurando esse algo. E nós já encontramos esse algo, porque Jesus já nos trouxe. Talvez você ainda não tenha esse entendimento, mas Jesus já trouxe aquilo que você tinha perdido e você não precisa procurar mais. Então você não precisa ser religioso, porque o religioso ele está sempre procurando e nós já achamos. Amém? Então Jesus não era religioso. Ele nunca foi fariseu, nunca foi saduceu, ele não fez parte do conselho do Sinédrio. Aliás, os religiosos constituíam a oposição, a maior oposição que Jesus sofreu vinha dos religiosos da sua época. E ele, ao contrário, ele andava com pecadores. Ele era amigo dos pecadores e ele era acusado por isso, né? E aí você fala, eu também sou amigo dos pecadores. A diferença é que Jesus não pecava com eles, ele tinha um propósito ao estar com os pecadores. Porque a Bíblia diz lá em Salmo 1 que nós não devemos seguir o conselho dos ímpios, nós não devemos imitar a conduta dos pecadores e nem se assentar na roda dos zombadores. A não ser que a tua mente esteja cheia da palavra de Deus, você tem um propósito definido para estar ali, para abençoar essas pessoas. Porque senão você acaba pecando com elas.
Jesus ele não era religioso. E ele veio trazer de volta para a terra, não foi uma religião. Jesus veio trazer de volta para a terra o reino dos céus. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estava sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Então Jesus veio trazer o governo, ele trouxe nos seus ombros o governo, ele veio restabelecer o reino que estava perdido. E a sua primeira declaração pública, assim que ele foi batizado, assim que ele foi depois tentado no deserto, quando ele deu início ao seu ministério, a sua primeira declaração pública está lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. E diz assim: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Essa palavra próximo também, ela também pode ser traduzida como chegou. O reino de Deus ha chegado. O reino de Deus estava ali presente em Jesus Cristo. Arrependam-se. Essa não é uma palavra, é um termo religioso. Esse é um termo tem mais a ver com psicologia, com psiquiatria. Porque arrepender-se significa mudar a sua mentalidade. Essa palavra vem do grego, metaneu, metanoia. Significa mudança de mentalidade. O que Jesus estava falando é: abra mão dos seus conceitos, abra mão das suas filosofias, das suas ideologias, abra mão da sua forma de pensar, porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou e é totalmente diferente disso aí que você pensa. Essa é uma mensagem muito atual. O reino de Deus chegou e nós precisamos renovar a nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz isso, que nós precisamos ser transformados através da renovação da nossa mente, da mudança de mindset, da mudança do chip que nós fomos formados nas escolas, nas nossas famílias, naquilo que nós assistimos, naquilo que nós lemos. O reino de Deus precisa chocar com aquilo que a gente pensa e precisa derrubar essas fortalezas mentais que foram erguidas e elas afrontam a palavra de Deus, elas entram em embate com a palavra de Deus, mas elas vão cair em nome de Jesus, se você permitir. Amém? A primeira coisa que Jesus fez no seu ministério não foi confrontar a nossa espiritualidade. A primeira coisa que ele fez foi confrontar a nossa mentalidade. E é a nossa mentalidade que nos desvia dos caminhos do Senhor. Porque a gente é aquilo que a gente pensa. Está escrito lá em Provérbios. Você é aquilo que você pensa. Precisa pensar diferente. E nessa noite, eu creio que você vai ter o material para sair daqui pensando bem diferente. Esse é o propósito. Jesus disse que o reino dos céus chegou. Mateus fala o reino dos céus, os outros evangelistas falam o reino de Deus, é a mesma coisa. Mas Mateus gosta de falar o reino dos céus, e o reino dos céus chegou. O reino não é uma religião, o reino tem mais a ver com um país, com um território. E quando se fala em reino, nós também precisamos entender um pouco sobre o conceito de colônia. Colônia é um território dominado por um rei distante. É um rei distante exercendo influência e domínio sobre uma colônia. As pessoas da colônia acabam ficando como o seu rei, mesmo este estando distante. Falam a mesma língua, têm os mesmos costumes e hábitos. Uma colônia assume a mesma cultura, assume as leis do país que está colonizando, assume a mesma atitude, a mentalidade. E mesmo sem as pessoas ali conseguirem ver o rei. Jesus Cristo ele estava anunciando o retorno do reino dos céus para a terra. O céu é o lugar de onde ele veio. E o céu é algo muito real. A Bíblia nos ensina que o céu, que é invisível, foi de lá que foi formado aquilo que a gente vê, o visível. Foi o céu que é eterno, que formou aquilo que é passageiro, que é efêmero. O céu é mais real do que a terra. E a terra, porque é criada pelo céu, a terra pertence ao céu. E a razão pela qual Deus criou a terra
é porque ele quis, aliás, ele ainda quer criar na terra uma colônia, uma extensão do seu reino. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz isso. Está escrito assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ele criou a terra para ser dominada pelo homem. A palavra homem aqui, ela não é singular, não significa uma pessoa, não significa Adão, significa toda a humanidade, significa homens e mulheres. Deus criou você, homem, Deus criou você, mulher, para dominar. Para dominar, essa palavra dominar, aí é uma palavra do hebraico hadá, que significa governar, dominar, exercer domínio, significa reino, significa governo. Nós somos criados para exercer governo, para reinarmos sobre a terra, amém? Salmo 115, versículo 16 diz que os mais altos aos mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. A terra nos foi confiada, não foi nos dada, ela nos foi confiada para que nós possamos exercer domínio sobre ela. E a definição de reino tem a ver com tudo isso que nós falamos até agora. Reino é a influência de um governo, do governo de um rei sobre um território, trazendo o impacto com seus propósitos e intenções, produzindo uma cidadania que reflete a imagem do rei, sua natureza, seu conhecimento, seu estilo de vida, sua moralidade e seus valores. É isso que Deus quer fazer aqui na terra. O reino é um território governado por um rei que impacta esse território com a sua vontade, seus propósitos e intenções, produzindo uma cidadania que reflete a cultura, a natureza, os valores, a moral e o estilo de vida do rei. Olhe em volta na sua cidade, olhe em volta na sua nação, olha para dentro da sua casa. Você já consegue ver que o reino de Deus se manifesta lá? Você está vendo os valores do rei sendo aplicados na sua cidade, na sua nação? A moralidade do rei, você consegue ver ela em todas as instâncias do governo, em todas as áreas de influência da sociedade? Não, você não consegue. Então tem um trabalho para eu e para você fazermos. Um reino, ele é um país e é governado por um rei. O reino é um território e esse território é governado por um rei. Não tem como ser rei se não existe um território para reinar. E Deus e o Senhor Jesus, eles reinam no céu. E através de nós, o governo dele se estende à terra. Quando um reino coloniza o lugar, esse lugar torna-se como o reino. E só os reinos colonizam. Você pode pegar a história. Nenhuma democracia coloniza, só reinos colonizam. O Brasil, por exemplo, foi colonizado por um país distante, por Portugal. A partir do ano de 1500, foi mais ou menos até o ano de 1822. E os portugueses deixaram de governar o Brasil já há 200 anos, faz agora em 2022. Mas eles deixaram aqui o reflexo de quem eles são lá. Deixaram o Brasil com a sua língua, com a sua culinária, com a sua literatura, com o seu folclore, as festas populares e a religião. Vieram de Portugal. Já saíram daqui há 200 anos e nós continuamos com os costumes que nós herdamos deles. Por quê? Porque o reino, quando ele avança sobre uma colônia, ele não faz isso com os nativos. Um reino, para governar sobre uma colônia, ele envia as pessoas, os cidadãos do próprio reino para habitar lá na colônia, junto com a população local. E foi isso que Portugal fez aqui, e foi isso que a Inglaterra fez na África, na Índia, que fez a Holanda e algumas ilhas do Caribe, que os espanhóis fizeram aqui na América Latina. Eles enviam pessoas do próprio reino para irem morar e habitar junto com a população local. Para colonizar, isso é um território distante, é preciso então fazer assim. Porque não se pode colonizar um território estando ausente, você precisa estar presente.
Isso tem tudo a ver com a palavra de Deus. A maneira de colonizar é pegar os seus cidadãos e enviá-los para o território. E eles ficam lá e trazem a cultura do reino de onde eles vieram, até que o novo território comece a refletir o que é a terra mãe, a terra que enviou, o reino que está colonizando. E esse aqui é o plano de Deus também para a terra. Deus quis encher a terra com a cultura do céu. E o que Ele fez? Ele formou filhos e os colocou na terra. Colocou neles a sua imagem e semelhança para representá-lo. E estamos aqui para cumprir esse chamado. Colonizar a terra e implantar nela a cultura do céu. Nós não fomos chamados para sentar uma vez por semana num banco da igreja e ouvir uma mensagem, e cantar, e ofertar, e ir embora para casa. Nós somos chamados para colonizar, para impactar essa geração, essa geografia com o reino de Deus, trazendo transformação para as famílias, para as pessoas, trazendo transformação em todas as esferas da sociedade. Isso que eu estou falando não é utopia. Isso já aconteceu e ainda acontece. O reino de Deus, ele impactou a nossa modernidade através daquilo que foi feito em Roma, através do cristianismo tomando o poder em Roma, impactando todo o Ocidente, toda a sociedade que nós conhecemos hoje. Foi feito todas as mudanças que nós vemos hoje, todo o conceito de liberdade, todo o conceito de direitos humanos, todo o conceito de justiça que é feito nos tribunais. Todas as nações da terra vieram da Bíblia e vieram da aplicação do reino de Deus. Se você não sabia isso, as faculdades, as universidades foram formadas por causa da Bíblia, por causa dos missionários. Muitas nações da terra não tinham línguas definidas, eles tinham dialetos. Então as pessoas foram para lá, os missionários foram para lá para escrever a Bíblia. E para escrever a Bíblia eles precisaram inventar uma forma de escrever a língua que era praticada naquele lugar. Então, criando a língua, eles criaram também uma nação. Nações se formaram por causa da Bíblia. Nações se formaram por causa do reino de Deus. Então essa palavra que eu estou falando para você, ela é viva e é eficaz. Se aconteceu antes, vai acontecer agora também. E qual que é a diferença? A diferença é a minha e a sua mentalidade. Aqueles cristãos que fizeram tudo isso, a Bíblia fala que diante da morte, eles não tiveram medo de morrer, mas eles enfrentaram a morte para ver o rei deles crescer e a vontade dele ser manifesta aqui na terra. É por isso que nós oramos, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Isso não é uma reza que você repete, isso é uma declaração poderosa de alguém que está colonizando, alguém que foi enviado, que tem um chamado, que olha para os céus e clama ao Senhor, para que o reino dele se manifeste. Você pode fazer essa oração na tua casa, você pode fazer essa oração na tua empresa, você pode fazer essa oração no teu bairro. Senhor, em nome de Jesus, que o teu reino venha aqui na minha casa, que ele se manifeste aqui, que sua vontade seja feita aqui na minha casa como ela é feita nos céus. Você pode entrar na tua empresa e falar isso, porque esse é o teu chamado, trazer o céu para a terra. A religião, ela nos ensinou que quando nós entregamos a vida para Jesus, nós temos que ficar esperando o dia que Jesus vai voltar e vai nos levar para o céu. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que nós somos criados para a terra. No céu já tem os anjos. A Bíblia fala que nós vamos passar um tempo no céu, numa festa, a festa das bodas do Cordeiro com a sua igreja. Mas depois nós vamos voltar para a terra. Uma nova terra e um novo céu. A Bíblia fala que do céu descerá a nova Jerusalém. E nós vamos habitar na terra. E o próprio Deus vai habitar conosco. Então se você pensava que ia morar no céu, me perdoa. Mas essa não é a verdade. A verdade é que você foi criado para governar a terra. E você vai continuar governando na terra. Mesmo depois da sua ressurreição, que você vai ressuscitar se você crer no Senhor Jesus. Você vai voltar para cá para governar com Ele. Amém?
Ficaram chocados? Está escrito na sua Bíblia. A Bíblia fala que nós não somos do mundo, nós somos do céu. Nós não somos nativos, nós somos os enviados para colonizar aqui Foz do Iguaçu, para colonizar o Brasil, para colonizar o Paraguai e a Argentina, aonde o Senhor nos enviar. João capítulo 17, versículo 15 ao 18. Jesus fala assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, está falando de nós. Como eu também não sou, ele também não era. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo para trazer o teu reino, eu os enviei ao mundo também. Jesus foi enviado ao mundo para quê? Para trazer o reino do Pai. E Ele nos enviou com o mesmo propósito, com a mesma missão. Temos o chamado de trazer o céu para a terra. Amém? Agora eu preciso falar com vocês sobre o governador. Para colonizar um território, o reino envia os cidadãos que conhecem a cultura, que conhecem a língua, que conhecem as leis. Mas uma colonização não acontece se não houver a figura do governador. Sempre o país que está colonizando, ele envia um governador. E esse governador, por exemplo, aqui no Brasil, o primeiro tinha o nome de Tomé de Souza. Era chamado de governador geral. E ele veio enviado pela coroa portuguesa para representar a autoridade do reino aqui na colônia brasileira. Oh, meu Deus. O governador, ele vive na colônia junto com os cidadãos. E no reino de Deus, os cidadãos, eles não são súditos. Eles fazem parte da família real. É o único reino que a gente conhece que não tem súditos. Só tem o rei e tem aqueles que pertencem à família real. Nós não somos súditos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros das nações. A Bíblia fala: pede-me e te darei as nações por herança. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Tudo que Cristo tem é nosso também por herança. Nós somos co-herdeiros dele. Então nós estamos aqui com um propósito bem definido. E Deus nos equipou com tudo que nós precisamos para trazer o céu para a terra. E o governador que foi enviado por Deus para estar conosco aqui se chama Espírito Santo. O Espírito Santo é o governador. A Bíblia fala que ele veio para a terra e ele vai ficar na terra. Ele vai ficar junto com você, vai ficar comigo, porque ele vai nos ajudar a trazer o céu para a terra. Ele vai te ajudar a trazer o céu para a tua casa. Ele vai te ajudar a trazer o céu para o teu ambiente de trabalho. Talvez você chame o teu ambiente de trabalho de inferno. Que inferno? Que inferno esse lugar? Eu tenho que segunda-feira, amanhã eu vou para aquela luta. Não é inferno mais porque você está lá e o governador está com você. Para manifestar lá naquele lugar a glória de Deus, a vontade de Deus, a paz do Senhor. Jesus falou: quando vocês entrarem em algum lugar, já entra declarando: a paz do Senhor esteja nesse lugar. E ela se manifesta ali. Como que você faz na tua casa? Você não declara na tua casa: a paz do Senhor esteja aqui? Tem dia que lá em casa, por exemplo, que as crianças, ou eu, ou a minha esposa, a gente tem algum sonho perturbador, alguma coisa que não dá para... Sabe, que você não consegue, está se sentindo oprimido. Eu saio pela casa declarando a paz do Senhor, eu saio repreendendo tudo, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E aí nós dormimos, que é uma benção. Porque nós temos autoridade. O governador está conosco. A palavra, que é poderosa, Deus confiou a mim e a você, para expulsar demônios, para libertar os cativos, para proclamar o ano agradável do Senhor. Deus nos confiou a palavra dele. E você precisa saber disso nessa noite. Mas lá em Gênesis, no capítulo 3, nós vemos a humanidade declarando a independência. Nós vemos Adão e Eva declarando a independência para esse reino.
O reino já existia na terra. Deus colocou a humanidade aqui representada por Adão e Eva naquele momento. E capacitou eles com toda a criatividade que era necessária para expandir a cidadania a partir daquele jardim. O propósito de Deus não era Adão e Eva ficar num jardim para sempre. O propósito de Deus era eles expandir a cidadania por toda a terra. Ele falou, encham a terra. E ali naquele jardim, ali estava escondido tudo que a gente vê hoje. Essas cadeiras estavam ali dentro das rochas. As madeiras que nós vemos estavam dentro das árvores. O papel que nós temos estava dentro das árvores. Toda a tecnologia, todos os avanços tecnológicos estavam ali na criatividade do homem. Então o jardim era só o local para começar. Mas dali toda a terra ia ser impactada com a cidadania do povo de Deus, com o reino de Deus e com todo o progresso que ele trouxe. Toda a ciência que nós conhecemos, hoje nós vemos a ciência se colocando em contraposição à palavra de Deus. Mas a ciência ela nasceu dentro da Bíblia, ela nasceu junto dos missionários, ela nasceu na Idade Média. Todo o progresso que nós vemos nasceu através da Bíblia. Então, aquilo que nós vemos hoje acontecendo, a ciência se rebelando, é mais uma rebelião do homem contra Deus. Quando, na verdade, tudo vem dele, tudo para ele, tudo para a glória dele. Então, a queda é uma declaração de independência. O homem não caiu do céu quando ele pecou. O homem caiu do governo, foi um golpe de Estado. O homem foi colocado para governar e ele tomou um golpe de Estado de Satanás. E a partir desse momento ele entregou o governo para alguém, para um querubim desempregado. Um querubim desempregado assumiu o governo da terra. E o próprio Jesus disse isso lá na frente, o príncipe desse mundo, se referindo a Satanás. Ele é o príncipe desse mundo, ele não é o rei desse mundo, ele é um príncipe, porque ele não é rei. O rei é você, o rei sou eu, e o rei é o Senhor Jesus. Mas essa declaração de independência foi proclamada. E aí o que acontece quando se declara a independência? O governador tem que ir embora. Quando o Brasil declarou a independência, às margens do Ipiranga, o governador que estava aqui, ou o rei que estava aqui, ele precisou trocar de bandeira. Ele não pertencia mais à coroa portuguesa. Ele precisou se desvincular de lá. E o governador também teve que partir, assim que Adão declarou a independência. A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 6, Deus falando, o meu espírito não contenderá com o homem para sempre. E ele partiu. E durante 4.000 anos, a terra ficou sem o governo de Deus. Você vê a ação do Espírito Santo. Mas ele vinha sobre Sansão, ele vinha sobre algum profeta, mas ele não habitava em Sansão, ele não habitava no profeta, ele não habitava nos reis. Ele vinha sobre eles com um propósito definido, mas ele não habitava como ele habita em você, como ele habita entre nós. E durante 4.000 anos, a terra não teve o governo do reino de Deus. Mas nesses 4.000 anos, Deus não ficou parado. Os profetas e as leis estavam anunciando a volta do reino de Deus. O Espírito havia deixado de habitar no meio dos homens. O governador foi embora e o reino foi junto com ele. Um reino numa colônia só existe se o rei está presente ou se o governador que o representa está ali. Como não havia nenhum dos dois, não havia também o reino. A consequência mais trágica da rebelião de Adão foi essa, foi a perda do Espírito Santo. Ao perder o Espírito Santo, o homem perdeu o sentido e começou a buscar algo que ele perdeu, e foi aonde as religiões começaram a ser formadas. Ao perder o Espírito Santo, dentro do homem se criou um vazio tão grande que Dostoiévski escreveu que só pode ser preenchido por Deus. Não pode ser preenchido por bebida, não pode ser preenchido por dinheiro, não pode ser preenchido por pornografia, não pode ser preenchido por drogas, não pode ser preenchido por posições sociais. O vazio que existe no ser humano é do tamanho de Deus. É o vazio que o Espírito Santo deixou quando o homem se rebelou.
E essa palavra rebelião se chama pecado. É a mesma palavra no hebraico. Rebelião é igual a pecado. O que é pecado? Fumar, beber? Não, pecado é se rebelar contra o governo do Senhor. O homem se rebelou, declarou a independência. E dentro dele ficou um vazio que é a morte. Porque Deus falou, o dia que você pecar, você vai morrer. E o homem morreu espiritualmente. E tornou o seu corpo, a sua vida corrompida pelo pecado. Porque o que Satanás não falou para Eva, quando ele falou, quando você comer daquele fruto, você vai conhecer o bem e o mal. Ele não falou que ela ia conhecer o bem e o mal, mas que o mal iria dominar o homem. Que o mal ia prender o homem. E que o homem ia ficar preso no pecado. E que ele não conseguiria abandonar o pecado. Quantas vezes eu tentei abandonar o pecado? Quando eu falei, agora eu paro. E eu chorava e falava, vou parar, agora eu paro. Mas no outro dia eu estava lá de novo. Porque eu era escravo do pecado. Mas eu estou falando de mim, eu não sei você. Mas a consequência do pecado é morte, é escravidão. E o homem pecador, o homem corrompido, Deus não pode habitar nele. E Jesus, ele veio, como nesse texto que nós lemos no começo, ele veio anunciar a volta do reino de Deus. Jesus, ele era rei, e quando ele pisou na terra, como eu falei, um reino só pode existir num lugar onde tem a presença do rei ou do governador. Jesus veio à terra como rei, e era cheio do Espírito Santo, ele era 2 em 1. Ele era rei e governador ao mesmo tempo. E o governo de Deus chegou quando ele falou, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Jesus, ele falou sobre o governador. E eu queria falar para vocês sobre o Espírito Santo um pouco mais nessa noite. Porque ele está comigo, ele está com você. E talvez você acordou hoje ou acordou ontem, tenha acordado todos os dias e você não fala nem bom dia para ele. Quando você está no carro dirigindo, você acha que está sozinho, ele está ali com você. Ele fala com você e muitas vezes você não escuta. Você acha que é coisa da sua cabeça, mas é o governador te dando orientação. João capítulo 14, versículo 16 a 17. Jesus fala assim, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O governador veio para ficar para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Mas o conselheiro, João capítulo 14, versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João capítulo 15, versículo 26. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, ele vai dar testemunho a respeito do Rei. João capítulo 16, versículo 7 ao 15. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. A igreja fica orando, clamando para que Jesus volte, para que Jesus venha. Mas Jesus falou, se eu não for, o Espírito Santo não vem. Se eu não for, ele não pode vir. Então Jesus falou, para o bem de vocês é melhor que eu vá. Ele vai retornar um dia, quando a igreja terminar aquilo que ela precisa fazer, que é proclamar o Evangelho do Reino a todas as nações da terra. Mas nesse tempo, Jesus falou, é melhor que eu não esteja com vocês, porque se eu estiver aí, o Espírito Santo tem que voltar. Mas se eu for, eu vou pedir ao Pai, e Ele vai enviar Ele vai estar com vocês para sempre. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você não precisa convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Eu estava falando com alguém ali na porta. Ela me falou, como igreja, a gente fica julgando as pessoas, fica tentando esfregar na cara das pessoas o pecado delas. Mas quem faz isso é o Espírito Santo. Se você continuar fazendo isso, você vai afastando as pessoas de Jesus, afastando elas do reino de Deus. Eu não estou falando para você passar pano em cima do pecado de ninguém, mas deixa que o Espírito Santo convença essa pessoa. Deixa que ela veja que você é diferente.
E deixa que ela veja essa diferença em você e essa diferença a confronte. Que ela queira ser como você, assim como foi eu e minha esposa. Nós vimos um casal abençoado, cheio de Jesus. Nós comparamos a nossa vida com a vida deles, o nosso relacionamento com o relacionamento deles. E nós falamos, nós queremos ser assim. E eles nos convidaram para vir numa igreja, e era essa. Nós nunca saímos da igreja, porque aqui é a nossa família. E chegando aqui, parecia que estava todo mundo nos enganando, que era uma peça de teatro. Todo mundo vivia do mesmo jeito. E a gente falou, poxa, como é que pode? Pessoas tão diferentes assim. Pessoas cheias do Espírito Santo. E aqui nós ficamos, e aqui o Senhor tem nos transformado. Porque nós vimos Jesus naquelas pessoas. Elas nunca falaram para a gente que nós pecávamos, que nós íamos para o inferno, que nós estávamos perdidos e que o fogo do inferno nos esperava. Nós vimos Cristo nelas e Cristo nos atraiu, porque Jesus é atraente. Jesus atrai as pessoas. Então é o Espírito Santo que convence do pecado, porque os homens não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tem ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouviu o rei falar, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Esse é o papel do governador. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, diz, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus estava falando para os seus discípulos, Deus prometeu algo para vocês e Ele vai dar. Essa promessa nós vimos agora há pouco, ou vamos ver daqui agora a pouco no Ceifa News, o pastor Jetro falando da promessa que veio pela boca de Joel. Naquele dia o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Os jovens profetizarão e os velhos terão sonhos. Vocês vão ouvir daqui a pouco essa promessa, que o Espírito Santo iria vir sobre toda a carne. E ele veio, e ele está sobre você. O propósito do governador é te dar a língua do reino. Se você fala em línguas, essa não é uma língua estranha, essa é a tua língua natural, essa é a língua dos céus, essa é a língua do reino. Ele veio te converter para o sistema de vida, para o estilo de vida do reino. Mas você precisa ouvi-lo. Jesus falou, eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas eu não posso agora. Mas o Espírito Santo vai falar, e vai falar daquilo que ele ouviu de mim. E vai levar vocês a conhecer toda a verdade. Mas se você não ouvir o Espírito Santo, você não vai conhecer a verdade. Você não vai ser confrontado onde precisa ser confrontado. E você não vai mudar o seu estilo de vida. Enquanto o governador não está presente na colônia, o reino não está presente. Mas agora ele está. E o propósito da vinda de Jesus, um dos propósitos da vinda de Jesus, foi trazer o governador de volta. Jesus operou milagres, mas o propósito da vinda dele não foi operar milagres. Ele operou milagres para mostrar como que é o poder e a cultura do reino dos céus. É para que eu e você nós entendamos isso. Ele nos deu domínio sobre toda a terra. Jesus andava sobre águas, a gente não anda. Jesus curava enfermos, a gente tem dificuldade em orar pelas pessoas. Jesus mandava a tempestade se acalmar e ela se acalmava. Tudo isso foi dado ao homem. E nós precisamos recuperar essa autoridade. Precisamos trocar nossa mentalidade. E precisamos agir em fé. Jesus operou milagres para demonstrar a cultura e o poder do reino. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 20, ele diz isso. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Chegou a vocês o reino de Deus. Uma das razões para Jesus morrer na cruz foi para purificar a casa do governador. Nossas vidas e corpos estavam corrompidos pelo pecado.
Ele derramou o seu sangue para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça, para nos tornar santos novamente, porque todo governador vive em uma mansão. Nós somos templos do Espírito Santo. Jesus te lavou, te purificou. Jesus te justificou para que o Espírito Santo tivesse morada, para que o governador morasse em uma mansão e você é essa mansão. Você é o templo dele. Quando Jesus estava na terra, o Espírito Santo só caminhava com Jesus, ele estava limitado. Aonde Jesus ia para a Judéia, o Espírito Santo ia com ele. Jesus ia para a Galileia, o Espírito Santo ia com ele. Jesus não poderia estar como um homem, 100% Deus, ele estava limitado. Mas agora o Espírito Santo está em todo lugar. A terra tem 7 bilhões de habitantes. 2,1 bilhão de habitantes da terra confessam a Cristo como Senhor. Provavelmente o Espírito Santo está habitando em 2,1 bilhões de casas no planeta Terra. E se no começo era só 12 homens, e esses 12 homens eles revolucionaram aquele tempo, e a revolução chegou até os nossos dias. Imagina 2,1 bilhões de pessoas cheias do Espírito Santo e com o entendimento de quem elas são em Deus e o propósito por qual elas estão aqui nesse tempo. Que revolução nós podemos fazer? Jesus morreu e ressuscitou, mas ele ainda não tinha terminado o que ele veio fazer. Ele voltou, encontrou os seus discípulos, ele chegou perto de cada um deles, segurou na cabeça deles e soprou neles o Espírito Santo. Ele fez a mesma coisa que ele tinha feito com o boneco de barro, lá em Gênesis capítulo 2. Ele pegou o boneco de barro, o homem que ele tinha feito, e soprou nele a vida, soprou nele o Espírito Santo. Foi isso que Jesus fez com seus discípulos. Ele encheu aquele vazio que tinha no interior deles e trouxe de volta o governador para habitar. Aí Jesus terminou aquilo que ele veio fazer. E aí ele já podia voltar, mas não antes de falar para os seus discípulos que toda a autoridade no céu e na terra tinha sido dada para ele. Ele tinha sido constituído rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Um parêntese aqui. Eu falei agora há pouco que no reino de Deus só existe o rei e a família real. Jesus não é rei dos súditos, nem senhor dos escravos. Jesus é o rei dos reis. Jesus é o Senhor dos senhores. Quem são esses reis? Quem são esses senhores? É você, é você, é você, sou eu. Nós somos reis. A Bíblia fala que nós somos uma geração de rei e sacerdotes. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, chamados para anunciar as maravilhosas grandezas do seu reino de luz. Nós somos esse povo. Nós somos o povo que lá em Atos dos Apóstolos, as pessoas ficaram preocupadas quando chegavam na cidade. Eles mandavam cartas para o imperador de Roma falando: aquele povo que está trazendo, está virando tudo de cabeça para baixo, acabou de chegar aqui. Os cristãos, eles precisam fazer a diferença, trazer transformação. E isso eu estou falando de mim e de você. Amém? O Espírito Santo voltou para casa. Jesus soprou o Espírito Santo em seus discípulos. E é por isso que Jesus falou: o reino de Deus, Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá: aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está em vocês. Está em mim, ele está em você. Nós somos portadores do reino de Deus. É por isso que nós temos que nascer do Espírito Santo e não de uma religião. Vir para a igreja não te dá o Espírito Santo. Ficar sentado ou em pé aqui e adorar e louvar não te dá o Espírito Santo. Para que você receba o Espírito Santo, você precisa ter um encontro pessoal com esse Jesus. E ele precisa pegar na sua cabeça e soprar em você o Espírito Santo, assim como ele fez com seus discípulos. É uma experiência pessoal. Em Mateus capítulo 5, versículo 3,
Está escrito assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é todo aquele que é vazio, é todo aquele que tem um buraco no seu interior, é todo aquele que não conheceu Jesus e que ainda não está cheio do Espírito Santo. Pobre do espírito é uma pessoa que precisa ter esse encontro com Jesus, mas Jesus fala: bem-aventurado você, pobre do espírito, porque você vai ter o reino dos céus, porque eu vou soprar em você o Espírito Santo, e o governador vai morar em você, e você vai passar a ser portador desse reino. Amém? Se tem algum pobre de espírito aqui nessa noite, você vai ter a chance de sair daqui com o rei na barriga, aliás, com o rei no seu corpo inteiro, porque o Senhor vai soprar em você o Espírito Santo. Se você veio aqui nessa noite, você está no lugar certo. Daqui a pouco o Espírito Santo vai soprar, Jesus vai soprar o Espírito Santo em você. Está soprando. Você precisa do reino dos céus. Você não precisa de rituais, você não precisa de religião. Você precisa do reino dos céus habitando dentro de você. Você precisa do reino dos céus para trazer transformação que você está procurando. Você precisa do reino dos céus para trazer aquilo que você está necessitando. Jesus falou: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais te será acrescentado. E a gente fala: só me dá saúde que o resto eu corro atrás. Isso é uma linguagem do mundo. O que Deus quer é que você busque o reino, e o resto Ele te dá. Você não busca saúde não, busca o reino de Deus. A saúde vem junto com o reino, a provisão vem junto com o reino, porque no reino é Ele que supre, é Ele que nos dá, é Ele que nos prospera. O Senhor é meu pastor e nada me falta, porque o rei, Ele cuida dos seus. É por isso que a gente ora na hora das refeições. Aquilo não é um ato religioso, aquilo é um ato onde você vê que o rei serviu a mesa. Ele colocou aquele arroz, aquele feijão, aquele ovo, aquela picanha, aquele macarrão, aquela lasanha, Ele colocou na tua mesa. E você ora e agradece ao rei, porque até aquele momento era dele, mas Ele deu para você. Você está agradecendo ao rei porque Ele está te suprindo. Então ora, agradece. O próprio Jesus, Ele agradecia. Ele não fazia orações longas na hora da refeição. Ele só olhava para o céu, agradecia e repartia o pão. Mas você também pode aproveitar para aproveitar e fazer uma oração mais longa aí, se você tem outras coisas para fazer. Mas o que é importante é você agradecer ao seu rei, porque Ele supre todas as suas necessidades. Olha o que diz em Provérbios capítulo 29, versículo 2. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Até quando os ímpios vão governar e os justos vão ficar sentados no banco de uma igreja ou de frente a um celular assistindo uma pregação de um pregador top? Quando dentro de você tem o Espírito Santo e o governador que te capacitou, que te deu tudo para que você possa trazer uma revolução para essa sociedade, para essa geração. As pessoas estão gemendo porque os justos não estão assumindo o lugar que lhes cabe nas 7 áreas de influência da sociedade: na educação, no governo, nas artes, na comunicação, nos negócios. Tem mais alguns? Está escrito ali no propósito e na missão da nossa igreja. Nós precisamos assumir o nosso papel nos lugares onde o Senhor nos colocou. Nós precisamos ser cristãos de segunda a segunda, não só aos domingos e às quintas quando tem célula. Nós precisamos exercer o governo, o domínio e liderar essa geração que está sendo guiada por cegos. Jesus falou: são cegos guiando os cegos, mas nós temos os olhos abertos. Nós sabemos de onde vimos e para onde estamos indo. Nós sabemos quem somos e nós sabemos quem é o Deus a quem servimos. Nós precisamos trazer um impacto, uma influência transformadora nessa nação. Nós precisamos discipular a essa nação, ensinar os homens a serem homens. Dia 11 de agosto nós vamos ter um jantar e um congresso aqui na nossa cidade. E você está convidado, se você ainda não comprou o seu ingresso.
É R$ 150, vai ser lá no Papillon. Nós vamos trazer aqui um homem de Deus, mas poderia ser qualquer um de nós, que somos cheios do Espírito Santo. Nós queremos ensinar os homens aquilo que a Bíblia fala. Nós queremos aprender também aquilo que a Bíblia quer nos ensinar, porque os homens precisam se levantar nessa geração como sacerdotes das suas casas, como profetas para suas esposas e para os seus filhos. Nós temos aqui um ministério que recentemente fez o chá rosa. Aquilo lá não é um chá para aparecer, para gastar dinheiro em salão, para sair gastando com roupa, para trazer um impacto na moda da cidade. Não, aquilo lá é um chá para mostrar para as mulheres da cidade que o povo de Deus é um povo abençoado, é um povo iluminado, que sabe fazer uma festa, que sabe fazer um chá, que sabe se reunir, e que ali não tem briga, que ali não tem fofoca, que ali tem uma palavra sendo trazida para as pessoas, que traz transformação. As mulheres saem de lá falando: eu me senti como uma princesa nessa noite. Por que ela só foi sentir que era uma princesa naquela noite, se Jesus já deu a ela um título de princesa? Se Jesus já deu a ela um título de rainha? Por que ela só foi saber disso agora, que ela é uma princesa? Foi você, né? Olha lá a princesa do Senhor Jesus. Jesus já chamou você de rainha. Ele te deu o governo e o domínio. Mas o mundo nunca falou isso para você. Mas no chá rosa você sabe isso. Então pense bem quando você criticar o chá rosa. Pense bem quando você criticar o jantar dos homens. Nós queremos discipular as mulheres e os homens dessa cidade. Nós vamos ter nessa terça-feira agora um jantar para casais. Vamos falar sobre comunicação. O maior problema no meu casamento era a comunicação. E você tem essa oportunidade aqui de vir numa terça-feira. O que você vai ficar fazendo em casa? Vem para cá. Desculpa, não é um jantar. Está quase na hora do jantar, né? É um culto, uma celebração onde vai ser tratado, né, o assunto de comunicação no casamento. Você precisa ser discipulado como casal. E é de graça. Venha, traga sua esposa, traga seu esposo. A minha esposa falou que eu sou convidado especial dela, porque vai falar sobre comunicação. Eu não sei por que ela falou isso, né? Mas eu preciso ser discipulado. Eu quero que os meus filhos vejam o casal que nós somos. Mês passado nós casamos a nossa filha. Ela mandou uma carta para mim e ela falou: pai, eu vejo Jesus em você, sempre vi Jesus em você. E eu estou escolhendo esse homem aqui porque você aprovou o nosso namoro. Mas eu vejo Jesus na vida dele, assim como eu vi em você, pai. Eles casaram no mesmo dia que a gente casou, dia 16 de abril. Porque eles escolheram aquele dia, porque para minha filha, nós somos um exemplo de casal. E nós não éramos. Mas Deus tem nos transformado. E nem somos ainda aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. O reino de Deus, ele não se resume a uma reunião de domingo. O reino de Deus, ele continua. Você e eu, nós precisamos ser discipulados. Nós precisamos aprender a ser homens e mulheres que levam e manifestam o reino de Deus em todas as áreas da sociedade. Nós temos aqui uma reunião 2 vezes por mês, chama Ministério Change. Esse Ministério Change é para você que é um empreendedor ou empresário. Você precisa entender que o Rei Jesus enviou um governador para habitar em você. E enquanto você está lá comprando e vendendo, as pessoas estão te olhando. E você não precisa abrir uma igreja lá, mas as pessoas vão ver Jesus em você, através da forma que você ganha dinheiro, que você é bem sucedido, aplicando os princípios da palavra de Deus nos seus negócios. Então, queridos, nós precisamos transformar essa sociedade. Jesus nos chamou para isso, mas nós precisamos abrir os nossos olhos e ver que nós estamos perdendo tempo. E perder tempo nesse negócio é perder essa geração, é perder os nossos filhos, é perder as pessoas, que elas estão indo a passos largos para o inferno, porque homens e mulheres de Deus não estão se posicionando, não estão agindo como deveriam agir. O reino de Deus não tem nada a ver com religião.
tem a ver com ocupação, ocupar territórios. Eu sou um território ocupado. A minha família é um território ocupado. Você é um território ocupado. Mas nessa cidade nós temos aproximadamente 250 mil pessoas que não são consideradas território ocupado pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. E nós não podemos nos acomodar. Só estamos falando de Foz do Iguaçu. O mundo, como eu falei, 70% do mundo, 70% das pessoas do mundo não conhecem esse Jesus. Talvez ouviram falar de um homem, de um grande mestre, de uma grande figura humana, como diz o Faustão. Mas Jesus é mais do que isso, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Salvador. E Ele está vivo, Ele não morreu. Ele está tão vivo que eu falei com Ele hoje. Ele está tão vivo que Ele está aqui. Queridos, você não pode ser membro do reino de Deus. Você pode ser membro dessa igreja. Você confessa Jesus, se batiza, aí você assina um termo de compromisso. O teu nome vai parar lá naquela árvore, o teu e da tua família, naquela árvore que tem lá atrás. Aí você pode colocar uma camiseta, #SomosFamília. Membro da igreja Ceifa. Mas no reino de Deus não tem membros. No reino de Deus tem cidadão. E cidadão é muito diferente de membro. Você não é membro do Brasil. Não existe essa membresia. Você é cidadão brasileiro, porque um cidadão ele tem direitos. Um cidadão tem poder. Um cidadão tem autoridade. Quando ele conhece a Constituição. E você, como cidadão do reino do céu, você tem direito, você tem autoridade, você tem poder, você representa o rei. Mas você também precisa conhecer a Constituição, que é a Bíblia. Conheça a Constituição desse reino. Lá você vai ver leis, o que fazer, o que não fazer, como agir, no casamento, nos negócios, como trata a sogra, como trata os pais, como criar filhos, tem tudo lá. Precisa aplicar. Nós não somos membros do reino de Deus. Nós somos cidadãos. E um cidadão de um país, assim como no reino de Deus, ninguém se torna cidadão só porque cruza uma fronteira. Se vier uma pessoa da Argentina e cruzar a fronteira com o Brasil, esse fato dela estar geograficamente aqui não faz dela um cidadão brasileiro. Faz dela talvez um turista. Ou se ela quiser ficar e fazer morada aqui, um imigrante ilegal. Uma pessoa que pode morar, que pode aprender a falar bem o português, pode falar cascavel sem tirar o S, cacavel. Ela pode se tornar alguém muito parecido com o brasileiro, mas não é um cidadão, não tem representatividade, não tem direitos, alguns sim, mas o direito completo de um cidadão não tem. Então cruzar a fronteira não faz de ninguém um cidadão. E não toma nem vacina. Mas a mesma coisa acontece quando você cruza aquela porta da igreja. Se você entrar nessa igreja, cruzar aquela fronteira da rua, que separa a rua daqui de dentro, isso não faz de você um cidadão do reino de Deus. Como que nós nos tornamos um cidadão do Brasil? Nós nascemos no Brasil. Naturalmente você se torna cidadão de algum país quando você nasce nele. Ou quando, em alguns países, os seus pais são brasileiros. Você pode nascer em qualquer outro lugar. Tem país que não. Tem país que só aceita se você nascer nele. Então, naturalmente, você se torna cidadão através do nascimento. Existem outras formas de naturalização, mas naturalmente é o nascimento. E no reino de Deus é assim. Jesus falou isso para Nicodemos, está lá em João capítulo 3, versículo 1 ao 7. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar
pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus está falando aqui a forma que você e eu nos tornamos cidadãos do reino dos céus. Não foi porque entramos na igreja, não foi porque demos oferta na igreja, não foi porque nós assinamos um compromisso com essa igreja. Nós nos tornamos cidadãos do reino dos céus o dia que nós nascemos de novo, o dia que nós recebemos o Espírito Santo, porque Deus falou para Adão: o dia que você pecar, você vai morrer. Nós estávamos mortos, a Bíblia diz, dos nossos pecados e dos nossos delitos, mas o dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo prometido veio e nos encheu, e a vida voltou. O governador voltou e trouxe com ele a vida. Isso se chama novo nascimento. E é assim que você se torna cidadão do reino dos céus. Foi quando Jesus soprou nos seus discípulos o Espírito Santo. Foi ali que eles nasceram de novo. E essa noite, você também tem a oportunidade de nascer de novo. Como todo o reino, existe uma embaixada. E a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. E essa 4 paredes que você vê aqui, isso aqui é uma embaixada do reino dos céus. E na embaixada existe um departamento de imigração. E para você se tornar parte, ou só para visitar uma nação, você precisa passar por esse departamento de imigração. E esse departamento de imigração é aqui, ó. Foi aqui que eu nasci de novo. Um dia eu tirei uma foto, um dia eu estava aqui de manhã, sozinho. 5 horas da manhã a gente fazia uma reunião, ninguém vinha, eu estava aqui sozinho. Aí eu olhei para essa escada e falei: foi ali, meu Deus, que tudo começou. O departamento de imigração. Foi aqui que ele me aceitou como cidadão do reino dos céus. Foi aqui que ele me carimbou com o selo do Espírito Santo. Essa noite você vai ter a oportunidade de nascer de novo. Mas você também, que um dia conheceu Jesus e se afastou, a Bíblia fala: se você entristeceu o Espírito Santo, Efésios capítulo 4, versículo 30 fala: não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual vocês foram selados para o dia da redenção. Às vezes você conheceu Jesus, se encheu do Espírito Santo, e na sua caminhada você se desviou e o entristeceu. Às vezes você calou o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não calais o Espírito Santo, não emudeça o Espírito Santo. Não deixa o Espírito Santo calado dentro de você, em silêncio. Às vezes você fez isso. É preciso voltar para o departamento de imigração. É preciso você se recomprometer. É preciso você se realiançar. E é preciso você reviver essa chama que um dia foi acesa dentro de você. Quero pedir para a igreja ficar em pé.